O ano de 1939 marcou um ponto de virada na história da humanidade, a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Este conflito global, o mais mortal da história, envolveu nações e continentes em uma espiral de violência e destruição sem precedentes. Das movimentadas cidades da Europa às remotas ilhas do Pacífico, a guerra deixou uma marca indelével no século XX, moldando o cenário geopolítico para as gerações futuras. As sementes desse conflito devastador foram semeadas após a Primeira Guerra Mundial, uma guerra que prometeu acabar com todas as guerras, mas em vez disso, plantou as sementes da discórdia futura. O Tratado de Versalhes, destinado a garantir uma paz duradoura, impôs duras penalidades à Alemanha, alimentando ressentimento e instabilidade. Enquanto o mundo lutava contra a depressão econômica e a incerteza política, uma nova ameaça surgiu no coração da Europa. O Partido Nazista, liderado pelo carismático, porém implacável, Adolf Hitler, explorou o descontentamento generalizado, prometendo renascimento nacional e expansão territorial. Em 1º de setembro de 1939, os exércitos de Hitler invadiram a Polônia, quebrando a frágil paz e mergulhando o mundo em outra guerra global. Grã-Bretanha e França, obrigadas por tratados a defender a Polônia, declararam guerra à Alemanha, marcando o início de um conflito de 6 anos que testaria os limites da resistência humana. Para entender a eclosão da Segunda Guerra Mundial, é preciso mergulhar nas consequências da Primeira Guerra Mundial e no Tratado de Versalhes. Este tratado, assinado em 1919, encerrou oficialmente a guerra, mas deixou a Alemanha profundamente marcada. Os termos severos do tratado, incluindo perdas territoriais, desarmamento e reparações de guerra exorbitantes, alimentaram o ressentimento e a instabilidade na Alemanha. Em meio a essa turbulência, o Partido Nazista, liderado por Adolf Hitler, ganhou destaque. Os nazistas exploraram as dificuldades econômicas e a humilhação nacional, prometendo restaurar a antiga glória da Alemanha e reverter as injustiças de Versalhes. A ideologia de Hitler, enraizada no nacionalismo, militarismo e supremacia racial, encontrou terreno fértil em uma sociedade que ansiava por ordem e força. A ascensão dos nazistas ao poder foi rápida e alarmante. Por meio de uma combinação de propaganda, intimidação e manobras políticas, eles consolidaram seu controle sobre a Alemanha, transformando o país em um estado totalitário. As ambições de Hitler, no entanto, estendiam-se muito além das fronteiras da Alemanha. Ele vislumbrava um vasto império alemão, estendendo-se pela Europa Oriental, e embarcou em uma campanha de expansão agressiva. A invasão da Polônia em 1939 marcou o ápice das ambições expansionistas de Hitler e o início da Segunda Guerra Mundial. A máquina de guerra nazista, alimentada por uma potente mistura de ideologia e poderio militar, parecia imparável, conquistando rapidamente grande parte da Europa e mergulhando o mundo na escuridão. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito verdadeiramente global, com batalhas ocorrendo em continentes e oceanos. Na Europa, a guerra testemunhou alguns dos combates mais brutais da história da humanidade. A Frente Oriental, em particular, tornou-se um palco de selvageria inimaginável, com milhões perecendo na luta titânica entre a Alemanha e a União Soviética. A Batalha de Stalingrado, travada entre agosto de 1942 e fevereiro de 1943, permanece como um testemunho da ferocidade do conflito. Esta batalha extenuante, travada rua a rua nas ruínas da cidade,
marcou um ponto de virada na guerra, interrompendo o avanço alemão no leste e, por fim, levando à sua retirada. Na Europa Ocidental, a invasão aliada da Normandia em 6 de junho de 1944, conhecida como Dia D, marcou outro momento crucial. Este ousado ataque anfíbio, envolvendo tropas dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Canadá e outras nações aliadas, estabeleceu uma posição na França, ocupada pelos nazistas, abrindo caminho para a eventual libertação da Europa Ocidental. Enquanto isso, no Pacífico, a guerra assumiu um caráter diferente, caracterizado por batalhas navais, campanhas de ilha em ilha e uma luta implacável pela supremacia aérea. A Batalha de Midway, travada em junho de 1942, provou ser uma vitória decisiva para a Marinha dos Estados Unidos, paralisando a frota de porta-aviões do Japão e mudando o rumo da guerra no Pacífico. Seção 4. A sombra do genocídio. O Holocausto e seus horrores inimagináveis. Em meio aos horrores da Segunda Guerra Mundial, o regime nazista perpetrou um dos crimes mais hediondos da história da humanidade, o Holocausto. Movidos por uma ideologia racista que considerava judeus e outras minorias como inferiores, os nazistas implementaram um plano sistemático de perseguição e extermínio, visando judeus, ciganos, homossexuais, pessoas com deficiência e oponentes políticos. O Holocausto foi um genocídio de escala e crueldade inimagináveis. Judeus foram presos e deportados para campos de concentração, onde foram submetidos a trabalhos forçados, fome, tortura e assassinato em massa. O número de mortos é impressionante, com cerca de 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas e seus colaboradores. O Holocausto permanece como um lembrete sombrio dos perigos do ódio, da intolerância e do poder desenfreado. É um testemunho da resiliência do espírito humano diante do mal inimaginável e um chamado à ação para as gerações futuras combaterem todas as formas de discriminação e preconceito. Seção 5. A entrada da América na luta, Pearl Harbor e o arsenal da democracia. Os Estados Unidos, inicialmente hesitantes em se envolver em outra guerra europeia, foram arrastados para o conflito pelo ataque japonês a Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941. O ataque surpresa, que matou mais de 2.400 americanos e danificou ou destruiu inúmeros navios e aeronaves, galvanizou a opinião pública americana e impulsionou os Estados Unidos para a guerra contra o Japão e a Alemanha. A entrada dos Estados Unidos na guerra provou ser um ponto de virada. Com sua vasta capacidade industrial e recursos, os Estados Unidos ficaram conhecidos como o arsenal da democracia, fornecendo materiais de guerra vitais para seus aliados. Fábricas americanas produziram tanques, aviões, navios e outros equipamentos, fornecendo uma linha de vida crucial para as forças aliadas sitiadas. Soldados, marinheiros e aviadores americanos lutaram com coragem e distinção em campos de batalha em todo o mundo, das praias da Normandia às selvas do Pacífico. A contribuição americana para o esforço de guerra aliado, tanto material quanto militarmente, provou ser decisiva para garantir a vitória.